Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. A prorrogação do auxílio emergencial deve ser o novo foco de batalha entre governo e Congresso. E aí, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E há uma expectativa por quem recebe esse benefício, não consegue ficar sem agora, porque não conseguiu voltar a trabalhar, muita gente desempregada, e o governo prorrogou esse auxílio por mais 2 meses. Só que agora vai acabar, então tem que decidir se realmente fica o auxílio emergencial até dezembro ou não. Ontem o presidente deixou claro que, olha, não tem como garantir isso até o fim do mês, em R$600, o custo é de 50 bilhões de reais por mês. O déficit público a gente sabe que está galopando nesse momento de crise. E a saída, Megali, seria oferecer um auxílio um pouco menor, menor do que R$600. Só que onde está o problema? A legislação que foi aprovada pelo Congresso para aquele primeiro auxílio definia o valor de R$600 e definia, inclusive, a possibilidade de prorrogar pelo mesmo valor. Então, se realmente reduzir esse valor, se for o entendimento de que, olha, tem que continuar com um valor menor, e para continuar tem que reduzir esses R$600 para R$400, R$200, R$300 por mês, tem que passar pelo Congresso. E batendo lá no Congresso, a possibilidade de aumentar isso é muito grande, até porque a gente vê o histórico. Quando essa ideia do auxílio emergencial surgiu, a oferta do governo, a sugestão inicial era um auxílio de R$200. Chegou no Congresso Nacional, depois de muita discussão, debate, os parlamentares elevaram para 500. E aí o governo mesmo fechou a conta em R$600. Teve já uma tentativa de reduzir esse valor, num debate que aconteceu aí na primeira prorrogação, nessa atual, de 2 meses. A reação do Congresso Nacional foi muito ruim. Teve sinalização aqui do Legislativo que, olha, isso não ia acontecer, os parlamentares iam bater pé, manter lá os R$600. Então, qualquer discussão agora para prorrogação, se for realmente a necessidade de reduzir esse patamar, vai ter muita dificuldade no Congresso e precisa passar pelo Legislativo. E tem outra discussão de fundo, Megali, que é do Renda Mínima, do Renda Brasil. O governo está com estudos avançados, para um programa que deve substituir o Bolsa Família. O principal problema, claro, é recurso, é dinheiro, no momento que falta recurso aí no país, recurso público principalmente, em função desse déficit. Há uma possibilidade já aberta no Congresso Nacional, em discussão, de que o Renda Brasil ele fure aquele teto de gastos. Então o governo teria uma margem para investir mais recurso público num programa assistencial que pode substituir o Bolsa Família. De qualquer forma, Megali, essa é uma discussão que está no radar, precisa passar pelo Congresso Nacional, claro que a gente vai ficar de olho aqui em Brasília. Bom, Orengo, queria falar com você sobre a formação de uma espécie de comissão no Congresso Nacional para avaliar, e que essa comissão se reuniria já a partir de hoje para avaliar os vetos presidenciais. Tem veto aí que é bem importante, mexe bastante com a nossa vida, né, Orengo? É verdade, são 30 vetos, Sheila? É uma lista grande, Então o trabalho dessa comissão é definir, estabelecer um consenso para colocar isso em votação, pelo menos de forma parcelada, em partes. A ideia seria já, na semana que vem, colocar pelo menos 15 vetos em votação, e poderiam votar até em bloco. Eu estava conversando com alguns líderes partidários ontem para avaliar esse cenário, e o líder do PDT, o Everton Rocha, estava dizendo o seguinte: olha, há uma pressão muito grande para colocar principalmente o veto da desoneração, da prorrogação da política de desoneração até o fim do ano que vem, e para explicar, essa política existe desde 2011, deixa o trabalhador mais barato, os encargos são menores, muito menores, para 17 setores importantes da economia, que geram 6 milhões de emprego. O parlamento aprovou essa prorrogação até o ano que vem. Só que chegou na mesa do presidente e o presidente vetou. E agora há uma pauta e um debate que está contaminado pela reforma tributária. Há realmente sinais que chegam aqui de líderes do governo dizendo o seguinte: olha, esse assunto tem ligação com a reforma tributária porque o governo quer fazer uma política de desoneração mais ampla. E para isso seria inclusive necessário lá o novo imposto, aquele imposto sobre transação digital para garantir essa desoneração. Os parlamentares estão dizendo o seguinte: olha, essa explicação ela não cola, não tem essa justificativa, porque essa política de prorrogação, quando foi aprovada, ela passou por unanimidade. E em nenhum momento esse debate foi trazido aqui para o Congresso Nacional, Então tem que separar as duas coisas. Uma discussão é a reforma tributária, que é importantíssima, é urgente, mas essa política de desoneração já estava na fila, já tinha sido aprovada pelo Congresso e é algo que existe desde 2011, por isso que a pressão é muito grande. A expectativa é a seguinte: que já na semana que vem
parte desses vetos seja analisada e para abrir caminho, até outubro pelo menos, que esse veto da desoneração seja pautado e já há votos suficientes para derrubar. O que a gente vê, Sheila, é que por trás dessa explicação até técnica que a gente ouve do presidente do Congresso, né, de que, olha, é difícil no momento de pandemia fazer uma sessão de Congresso que reúna a Câmara e Senado, e as sessões de análise de veto são sempre assim, são sessões gerais lá que reúnem todo o Congresso Nacional. Ele alega que é muito difícil, tecnicamente, mas por trás disso, claro, que tem uma pressão política, até porque há votos para derrubar um veto presidencial, então há uma tentativa aqui de empurrar isso com a barriga mais para frente, ganhar tempo ali para politicamente trabalhar esse veto da desoneração, né? Mas pelo menos agora já tem uma perspectiva. Na semana que vem esses vetos começam a ser analisados. E só para lembrar, entre esses vetos tem um que sempre os ouvintes perguntam aqui, que é ainda aquele do auxílio emergencial. A gente estava falando há pouco do auxílio emergencial, o Congresso Nacional tinha aprovado uma nova possibilidade de pagar taxistas, motoristas de aplicativos, caminhoneiros. Isso já passado pelo Congresso Nacional, só que o presidente vetou, principalmente pelo aquele princípio da isonomia. Não poderia atender uma categoria e deixar outras sem o atendimento. Só que a palavra final é do Congresso. E esse veto ainda espera análise aqui do Legislativo. E a possibilidade, sim, inclusive, desse veto cair. Na semana que vem começa aí essa discussão no Congresso. O Orengo ficou com uma vozinha de robô no finalzinho da participação, mas deu para entender tudo, viu? Ele não comprometeu, não. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, Orengo. Daqui a pouquinho chegarão aí em Brasília as repercussões, né, da operação da Polícia Federal que está acontecendo agora, com 6 mandados de prisão provisória. Temporária. Temporária. Não é preventiva, é prisão temporária, portanto provisória. Sim. Um prazo de 5 dias, envolvendo inclusive o secretário de Transportes do Estado de São Paulo. Deve haver muita repercussão em Brasília hoje, então conversaremos aqui no decorrer da programação. Orengo, um beijo para você, até amanhã. Valeu, até amanhã.